Bom dia, muito bom dia a mais um evento da série Recalculando. A gente vai começar a nossa transmissão daqui a uns 3 minutos, ok? Obrigado, gente, até daqui a pouco. Bom dia, a gente começa daqui a 2 minutos. Muito bom dia a todos, estamos dando então início a mais um evento da série Recalculando. Eu lembro que essa série é uma série que tem um formato muito aberto, com 3 partes, que eu vou apresentar daqui a pouco, e a gente sempre pega um tema bastante relevante daquele momento. E o tema dessa edição vai ser O Contexto Importa. E a gente interpreta esse tema como absolutamente fundamental, porque o que a gente vai ver através dele é o grau de influência de como as pessoas estão, como os indivíduos, os seres humanos estão se sentindo especificamente, afeta nas suas relações, nas suas transações, nas suas relações de consumo, por exemplo. Como sempre, a gente está dividido em 3 partes no nosso conteúdo. A primeira delas é o mundo hoje. Eu vou dar um overview com base nos trackings que a Ipsos tem feito desde fevereiro de 2020, praticamente a cada semana, em 28 países do mundo. A Ipsos tem monitorado como as pessoas estão sentindo. Eu vou trazer diversos dos índices mais recentes. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil. Em seguida, como sempre, a gente traz uma visão de algum expert da Ipsos internacionalmente, e dessa vez a gente vai ter o tema quais são os impactos das questões sociais no crescimento da marca. A gente resolveu gravar um vídeo com esses palestrantes, justamente para a gente poder legendar e aumentar o acesso e a assimilação à informação. Os apresentadores serão Chris Murphy, que lidera a nossa área de marca, aqui dentro da Ipsos, e o Dow Rademacher, que é o líder de uma área que a gente chama de Market Strategy and Understanding, né? Compreensão e estratégia de mercado, MSU, né, nessa sigla em inglês, que é justamente a área que busca entender os fundamentos, né, que faz estudos mais ligados a hábitos, à segmentação, às motivações humanas, entre outras coisas. E depois a gente tem, normalmente, a área mais vibrante e efervescente do nosso Talks, que é o nosso painel de discussão,
e a gente realmente está super feliz com o painel que a gente conseguiu montar hoje. A gente convidou a Renate Giometti, obrigado, Renate, por estar presente, que lidera a área de inovação e novos negócios da Nestlé, o Felipe Campos, que é o Senior Brand Manager do Quinto Andar, e muito obrigado aos convidados. A gente estava fazendo a reunião de preparação, as discussões foram muito bacanas, muito conteúdo, muitas coisas interessantes que essas duas empresas fazem. E aqui da Ipsos a gente tem a Miriam Steinbaum, que lidera a área de MSU, justamente essa área que eu me referi aqui no Brasil, e o Rafael Munhoz, que lidera 3 práticas da Ipsos, entre elas a área de inovação, a área de tracking de imagem e a área de avaliação de comunicação dentro da Ipsos. E eu vou moderar para vocês. Então já peço que no painel de discussão, que vai ser essa terceira e última parte do evento hoje, a gente pega muitas perguntas da audiência. Então, já peço a vocês que não deixem de colocar as perguntas. Aí na caixinha da plataforma, do GoToWebinar, deve ter uma área perguntas. Eu peço que vocês, por favor, coloquem na medida em que elas forem aparecendo, porque, via de regra, a gente não consegue dar vazão a todas as perguntas. Normalmente, a gente volta e retorna para vocês com alguns comentários via e-mail, alguma coisa assim. Mas é mais legal a gente abordar aqui ao vivo com todos os panelistas. Então, peço a vocês que não deixem de colocar as perguntas na caixinha aí da plataforma, tá bom? Entrando nessa primeira parte que eu comentei, que eu vou trazer alguns dados dos trackings da Ipsos, o momento é um momento de percepção de que o tal do Next ou New Normal, ele está aqui, mas ele não é tão confortável e estável quanto havia a expectativa que ele pudesse ser. E isso diz respeito em particular, a diversas inquietações a que a gente está sendo submetido, e a gente viu durante esses 2 anos de monitoramento que os brasileiros foram submetidos a muito mais inquietações, a muito mais impactos e tensões do que qualquer outra população dos países que a gente estuda. E a gente vai dar uma analisada justamente quais são essas inquietações que afetam a gente como pessoa e, portanto, nos afetam como consumidor. Então, passa a ser muito mais importante a análise das pessoas e do ambiente social em que a gente vive. Vou trazer aqui alguns dados para vocês. Como eu disse, são todos dados da Ipsos, desses monitoramentos que a gente faz a cada semana ou 15 dias. O primeiro índice que eu queria trazer é o índice, o que a gente chama de Global Trustworthiness Index, que é um índice de confiança nos países. Ele basicamente resume a confiança nas instituições, né? E ele é um índice que pode variar positivamente ou negativamente. Obviamente, quanto mais negativo, maior a desconfiança nas instituições daquele país específico. E a primeira constatação é uma constatação bastante dura, que os países da América Latina, que eu marquei aqui em rosa aqui, eles todos são quem mais apresenta, em todos os 28 países pesquisados, maior desconfiança nas instituições. O Brasil também está num nível ali bastante baixo, certamente da metade para baixo, que é um nível quase de neutralidade, mas ainda assim é bem pior do que todos os outros países. Os países da rabeira desse ranking são todos da América Latina, e aqui acho que vale dizer que quanto mais desconfiança nas instituições, como a gente constata aqui, maior o vácuo institucional que se forma e maior a insegurança das pessoas, né? Há uma relação indireta aqui com esse índice. Uma outra informação que demonstra um pouco da inquietação em que a gente vive, das tensões que a gente vive, é a concordância com a seguinte frase: no meu país, há cada vez mais conflitos entre as pessoas que não compartilham os mesmos valores. Está muito ligado à intolerância, né? E a gente vê aqui, mais uma vez, os países da América Latina com uma maciça aderência a essa frase. No Brasil, são 86% das pessoas que acham que há conflitos, quando as pessoas não estão alinhadas em seus valores. É um número, evidentemente, preocupante, na medida em que ele caracteriza uma tensão social e uma divisão política bastante importante, e acho que isso também vem do momento eleitoral que o Brasil vive, né? E, por fim, aqui, acho que com esse cenário de falta de confiança nas instituições e percepção na divisão da população, não é segredo que, apesar da Covid gradativamente deixar de ser um grande antagonista, a ansiedade das pessoas não some, não desaparece, não estabiliza. A gente está vendo aqui que há uma redução, de fato, pessoas que se consideram ansiosos mesmo com o final da pandemia, assumindo o final da pandemia, caiu de 75% para 71%, mas ainda é um número muito forte. Está falando de praticamente 3 a cada 4 brasileiros se sentem muito ansiosos. Então, acho que há ainda uma sensação de que
esse grande antagonista que a Covid representava, ele vai ser substituído por outros temas que são as preocupações sociais, que são as tensões, que são a falta de credibilidade nas instituições. Então é um momento que a gente, infelizmente, ainda não vai ver um otimismo e uma esperança muito forte. E é claro que isso também impacta um índice que a Ipsos chama de Ipsos Disruption Barometer, um barômetro de disrupção. O que esse índice mede é a probabilidade de interrupção sociopolítica no curto prazo. Ele vem de uma série de medidas e ele representa basicamente uma sensação de confiança do cidadão, tá? Não menos do consumidor, mas mais do cidadão. E se a gente olhar aqui a média, né, esse traço aqui bem no meio do gráfico, ele representa a média histórica, e o que a gente tem como benchmark é que o que estiver para baixo disso é uma sensação de disrupção muito maior. Então, uma menor sensação de confiança, de estabilidade e, portanto, uma maior predisposição de uma interrupção de um projeto sociopolítico, por exemplo. Isso está ligado, por exemplo, à substituição, à mudança de administração, de autoridade política, por exemplo. O Brasil aqui é esse verde clarinho, eu não sei se dá para vocês distinguirem bem versus o México, né? O México também são duas linhas bem perto uma da outra aqui, mas o México é a linha que sobe, é a linha que está apresentando maior estabilidade, portanto, menor disrupção sociopolítica. E o Brasil é essa linha mais nervosa, essa verde que sobe e desce de acordo com como as pessoas estão sentindo naquele mês. Eu acho que tem algumas constatações interessantes. A primeira delas é justamente esse nervosismo, é como isso é instável aqui no Brasil e a gente está sujeito a diversas coisas, entre elas a incidência de Covid, mas a inflação, a sensação de melhora econômica e tudo mais. Hoje a sensação no Brasil não é muito boa, apesar dela estar crescendo, mas ela continua abaixo da norma histórica e, em particular, abaixo dessa linha cinzenta, em que significa ali uma área de indefinição. Ela está abaixo. Então, há uma propensão maior à instabilidade, a protesto, por exemplo, à desobediência civil, há uma fortíssima correlação com esse tipo de ocorrência, por exemplo. E ainda no Brasil, um outro ponto muito fortemente preocupante para os brasileiros é justamente a divisão de renda. O índice de concordância com esta frase, existir uma grande disparidade na divisão de renda, é ruim para a sociedade como um todo. 81% dos brasileiros, aí entre os piores números de todos aqui, isso é uma pesquisa de janeiro, portanto, bastante recente. Quer dizer, a gente está vendo aí uma série de incidências e ocorrências e características da população, que a população está sentindo, que mostram oportunidades de ação, correção social, que, mais uma vez, não se espera que sejam atacadas pelas instituições tradicionais, justamente porque há uma falta de confiança nas instituições, como a gente viu. E aí eu acho que um contraponto dessa falta de confiança nas instituições é o papel que as empresas e as marcas têm, como, por exemplo, fontes de informação confiáveis. No Brasil, quase 70% das pessoas concordam que as empresas e marcas são mais confiáveis do que o próprio governo. Olha só como a gente aqui forma um cenário em que, particular no Brasil, pela altíssima incidência que eu estou comentando de todos esses índices, em que as marcas e empresas têm um papel social, um protagonismo desejado por parte dos cidadãos incrível, inigualável, bastante forte e bastante desejável. A gente viu a pandemia, em certo aspecto, catalisando este processo de atuação social das marcas, e eu acho que ele é um processo que não tem volta. E é isso que a gente chamou justamente de o contexto importa. Quer dizer, entender o contexto de vida das pessoas é mais importante que nunca, e eu tenho certeza que será um legado que fica desse período de vulnerabilidade que a gente enfrentou. Agora eu queria chamar o vídeo, por favor, do Chris Murphy e do Dawa Rademacher, que vão falar um pouquinho do papel das marcas neste contexto. Marcos, se você puder colocar. All right, everyone. Thank you so much for allowing us to present on this Recalculando 2022. My name is Dawa Rademacher, and I'm here with my co-presenter, Chris Murphy. Hi, Chris. Hello, everyone. Yeah. And today we'll be talking about the title of the presentation is Context Matters, and we're really going to be talking about the impact of societal issues like things like sustainability, but more than just sustainability, on brand growth. So to start with, many of us, and probably many of you, are used to evaluate your brands and our brands
on your performance, on emotional and functional attributes, and comparing this sort of average equity score to your competitors. Now, while it gives super valuable insights, it's a bit of a static approach in today's volatile market, because our environment is changing quickly, and that changing environment is affecting our consumers. Things like climate change, but also things like inflation, raising house prices, sustainability. All these things are happening as kind of context in which our consumers live, and brands are trying to keep up. Here's this example of Natura, and they have all these programs supporting the protection of the Brazilian environment, and especially in the moment where the Amazon is seriously in danger. So we believe there is more to it than just a static view of functional and emotional attributes. So what we're looking at and what we're trying to, and what we're going to present to you is a more dynamic approach to look at brand expectations. For example, in this X example, where the performance of the brand is clearly linked to its expected impact. And I want to pick up on a point that Douwe made just a moment ago. I think it's fair to say that many of us have been taught that if we're going to build and measure a successful brand, we've got to follow some imaginary set of ideal characteristics, that there's this prescription for brand greatness. But there's really not a single static replicable formula for brand success. I think we've all learned that brands are truly dynamic and highly context dependent. So I think it follows that brand building is a continuous dynamic process. And it's a process of shaping and reinforcing consumer expectations. Now, of course, we strive for harmony, if you're looking at the graphic here, between the way a brand is expressed and the way a brand is experienced. And if you'll pardon just a very brief academic detour, I think that the latest neuroscience really tells us quite clearly that our brains are prediction engines. We're basically always trying to anticipate every sight, sound, smell, taste, touch. So as brand leaders, if you believe that, it's our job to really start to build flattering expectations or predictions, and then focus people's attention on what our brands do well. So a powerful brand expression creates the right kind of expectations, and then that maximizes the power of the experience. And the brand leader's job is to shape those expectations so that only your brand can deliver an experience that meets them. Now, to do this well, to bring it back to context, we've got to understand how personal and environmental context is changing. So Douwe, perhaps the next slide. I think what we're showing here with some very key data points around the world are that expectations are formed and informed by societal context. The numbers to the left are global figures. So you see there that 59% would say that their household income has been reduced as a result of COVID. But if we focus on Mexico and Colombia, you can see it in the white text there, those numbers are even more extreme. Globally, again, 3/4 of global citizens expect brands to contribute to their well-being, to their quality of life. 3 in 5 won't even trust a brand until they see proof of its promises. Almost 7 in 10 say they're willing to spend more money for a brand that's socially conscious. And then lastly, 6 in 10 will tell us that they'll buy brands that reflect their personal values. So this is all stuff we need to be thinking about as we're managing brands, as we're measuring brands. And what we really need to understand is that the brand management process that I described a moment ago, it's always playing out against this backdrop of contextual dynamism. That is, context is always shifting. So our expectations, they're not just managed by some brand manager, right? They're also molded and impacted by the consumer's internal or behavioral context in a given moment, their needs, their goals, the mission of the moment.
They're also impacted by sociocultural or external context. And that has a lot of forms that can range from just pragmatic considerations like economic conditions, competitive product availability, to things like cultural relevance. Is a brand considered to be ahead of, behind, with the times? Is a brand seen as embracing sustainability in an authentic way? Does it matter, to different segments in different categories? In fact, I would say the two brand questions we get most frequently these days at Ipsos are: one, how do I manage and measure a brand amidst such turbulence, amidst such shifting context? And then second, and related, how do we stay personally and culturally relevant against that shifting backdrop? So if we're going to answer those questions, we got to do things a little bit differently, and we're going to revisit that in just a bit. Yeah, let me build on that, Chris. Let me just show a few data points, because everybody is talking about sustainability, right, as a societal context. But it's not just sustainability. If you look at some inflation rates in Latin America, and on the right-hand side, you see some inflation rates, going very quickly up in Brazil and Chile and Mexico, Peru and Colombia. And that has an effect. I mean, you can have the best brand in the world, but with these high raising prices, people start to look for value brands. No matter how well your brand equity is, because of these contextual changes in the region, it will have an effect on what choices people make. We did a recent research where we asked people if they are generally willing to spend extra for a brand with a great image that appeals to me. Well, and generally, in many markets, that's true. Consumers agree with that. They're willing to spend a little bit more for a great image. If you look at sort of the Latin markets, Brazil and Peru and Chile, Colombia, Argentina, and Mexico, they're all at the bottom. In other words, and this probably has something to do with the high prices, that they're actually less willing to pay extra for a strong brand image. So, and that's driven by context. Chris? Yeah, just picking up on that, as I mentioned earlier, and as Douwe noted as well, sorry for the redundancy, but I think it's fair to say that we often measure brands based on this prescriptive, static set of ideal brand features. We kind of start off by saying, well, here's what's good, and then we go measure those things. So words like salience, availability, meaning, love, distinction, the metrics almost become the stars. And we prioritize them as if they are the only path to brand success. But if we acknowledge that context is shifting and that brand building is a dynamic process, then we start to see that a one-size-fits-all measurement system really doesn't work. We're in a position these days where we need to be able to tell a complete, a modern, and a data-driven story of contextual brand selection. And to do that, I think brand measurement needs to do three things, and they're starting to get highlighted on this graphic. One, you got to open the door to include societal drivers of cultural relevance, as well as pragmatic behavioral drivers, all kind of alongside those that usual set of suspects, right? Emotional and functional drivers. We're not saying that's less important, but we're saying they need to be surrounded by other things, other contextual matters. Second, we need to acknowledge that a person's specific mission as a user, at least in some categories, is driving their emotional and rational requirements. These things change by occasion. And then third, we need to let the data tell the story of what does matter, what does not matter in a given category for a given brand in a given occasion. And then let's admit that those things can move around a little bit in terms of what matters to what segment in what moment. So again, the three things: open the door to additional drivers, including cultural relevance, acknowledge the respondents or the consumer's specific mission, and then third, let the data tell the story as opposed to doing something super prescriptive beforehand. On this chart, yeah, go ahead, Doug. No, I was just thinking, let's bring this to life with a few examples, but you are about to say something else. I'm sorry, Chris. Just one last point, and then we can move on. I mean, here we are portraying the results of brand choice drivers in a couple of different categories. And the colors of the circles are reflecting the relative power of the drivers.
Now, I'm not going to go into a ton of detail here, but even by eyeballing the colors of the circles on this graphic, you can very quickly see how certain societal and behavioral drivers can differ quite a lot, you know, from one category to another. Sorry, Dow, you're trying to move to the next. It's great. It's not only different by category, but it can also quickly change over time. So I'm just going to give you a few case examples, quickly take you through a few examples of how brands have used this to quickly adapt to this new reality. And for example, ABI, InBev, who came with, and I apologize if I pronounce it wrong, like Z Delivery, right? It's bringing a delivery beer to your door. During the lockdown, it was a new way of understanding the beverage consumption at home, given the pandemic and the lockdown, and bringing it to home instead of people buying it at home. Very successful, quickly adapting to a new concept by InBev. I thought it was a good example. But it's not just consumer products. I thought an interesting example is also Cemex. It's a Mexican concrete company who's continuously seeking to minimize the environmental impact through different types of initiatives, you know, reducing carbon emissions, energy consumption, and water use. So, and another example, which I thought is really interesting, of a company that quickly adapted to this new concept of sustainability is Alpine, right, in Colombia, who quickly moved to 100% recyclable packaging. You know, it's a small change, but it really affected the needs of the consumers. So that's one thing, the need to quickly adapt to these new realities and the new contextual changes. But if you do this, you need to be, when you adapt to this new context, it's really important to be both brave in your choices, but also consistent in your messaging. And I think a great example is Bimbo. They've been actively participating in the, and again, I apologize for the pronunciation, but Limpiemos Mexico, Clean Mexico. It's a campaign with the Azteca Foundation. And during the last 9 years, so talking about consistency, with more than 368,000 volunteers from Bimbo, they've participated in Let's Clean Mexico. And they've contributed to the cleaning of more than 1,800 tons of garbage in various areas of the country. So it's a brave choice to have your own employees volunteering and consistency over the last 9 years. But it's not just brand expression. It's also increasingly important to create brand experiences, right? That was one of the 3 bullets in the framework that Chris just shown, right? Creating meaningful brand experiences. An interesting example is Nike, where it was a very strong in the Black Lives Matter movement, where the communication was more than just a communication. It was a real experience. The packaging is part of the experience. The products are part of the experience, but also the in-store Nike environment was a whole experience. Another example, which I think is really interesting, is if you create experiences, it shouldn't be like general experiences. It needs to be positive, distinct, and really valued by the consumer. And I think, again, ABI did a great job in showing solidarity with small retailers. They created Tiendacerca.co to work together with all these small local companies to help them sell the product. Positive, absolutely distinct, and super valued by both all these small retailers and consumers, and creating great experiences. But it's also new technology that creates new experiences. And just 3 examples: live streaming, which in Asia, we did just recently a study that showed that 1 out of 3 consumers globally have purchased something through live stream. So this is a super fast growing experiential way of purchasing new products. Q-commerce, that is, here's an example of gorillas. You know,
You call them up, and within 10 minutes, you have your groceries delivered to the door. Another example is where a buyer putting the medications really close to people on a simple vending machine. All of these new technologies are creating new consumer experiences. And as a last example, which I think is really important, is not just the brand expression, where you need to be brave and consistent. It's not just the experiences, but in order to create something really meaningful, empathy is the key word. You need to be truly start your journey with a deep understanding of your consumers. That is stepping in the shoes of your consumers and really feel what they feel. And I think this fintech example, Nubank, did that really well, right? It's a new way what they do of operating in the financial market. But what they've really tapped into is moving beyond what many young consumers see as the big banks' black boxes. It's sort of the fintech answer to fighting the power feelings that some of the younger generation feel they want in the relationship with these massive financial conglomerates, right? So that is, if you truly understand that and bring that to life, as Nubank did, it shows that you have real empathy to your consumer needs. Yeah, and I think if building on that example, if we really are trying to dynamically shape and meet expectations amidst shifting context, we can indeed best accomplish that through deep human understanding and empathy. And I would say the insights community, and there are probably lots of us on this call, we are ideally placed to help. It is our job to understand what people say, what people feel, what people do. And then based on our learning, we have to ensure that the brands that we support clearly understand their target consumers as people, feel what they feel, and then act to help them by delivering an experience that adds value to their lives. If we do this well, we will better equip brand leaders to shape and fulfill expectations with brand expressions grounded in true empathy. So if we wrap up what we've discussed here, I think we've probably pounded this point home. It's very important to know the context, right? Understand the backdrop against which your brand is operating. And then secondly, let's create great brand expectations. Let's be brave in the way we express our brand, and then ensure that we are creating positive and reinforcing and distinct experiences to fulfill the campaign promises that we make in those brand expressions, right? And then lastly, let's be empathetic and adjust along the way. Let's track what consumers are doing, understand how they're feeling, what they're doing, what they're saying, and be prepared to adjust, because as we said, things do move around a bit. I would say just remember the process of shaping and fulfilling expectations is a dynamic one. So if we ignore contextual shifts or we try to manage our brands in a static way, we're not going to get very far. So I want to thank everybody so much for your time and participation. Yes. And we will come back and answer questions in short order. Thank you so much for your time. Thank you so much. Muito boa essa apresentação. Eu acho que é uma base espetacular para a gente começar essa conversa que a gente quer ter agora com o painel de discussão. Eu lembro a todos que vocês podem colocar as perguntas de vocês no item de perguntas, aí na caixinha do GoToWebinar, da nossa plataforma de transmissão. Então fiquem à vontade de entrar as perguntas, já recebemos algumas aqui que a gente vai fazer para o time. E eu queria chamar o painel de discussão agora, Renate Giometti, que é Head de Inovação e Novos Negócios na Nestlé Brasil. Bom dia, Renate, um prazer ter você aqui mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. Felipe Campos, Senior Branding Manager no Quinto Andar. Felipe, que prazer ter você aqui também, a gente está vendo muita coisa interessante que o Quinto Andar tem feito. E da Ipsos, Miriam Steinbaum, que lidera a área de compreensão e estratégia de mercado na Ipsos Brasil. E o Rafael Munhoz, que dirige 3 práticas de negócio aqui na Ipsos. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Bom dia. Estamos todos se vendo aqui, eu não estou conseguindo ver vocês, mas eu espero que vocês estejam.
Beleza, vamos lá. Queria começar com os nossos convidados, Renato e Felipe, se a gente puder. Quais são as implicações disso tudo que a gente está discutindo, né? Dessa aumento de prevalência do contexto e importância, e quais são as consequências e implicações para as empresas de vocês, por favor, se a gente puder começar com a Renata. Bom, primeiro, Marcos, bom dia a todos aqui. Queria mais uma vez agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui essa manhã discutindo um tema tão relevante, né, e tão gostoso ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, aqui na área de inovação da Nestlé, venho cada vez mais tendo clareza, né, do quanto essa temática que a gente vai discutir hoje é o que vai ditar, de alguma forma, o futuro aí dos nossos negócios. Então, continuando aqui a minha resposta, eu acho que, basicamente, à luz de tudo que a gente ouviu nessa primeira meia hora, nos cabe cada vez mais como organização nos tornar ativos enquanto a nossa escuta, né? A Nestlé hoje está presente em 99% dos lares brasileiros, o que, num primeiro momento, pode parecer quase que um cenário excelente e ótimo para que a gente, como a gente fez até muito pouco tempo atrás, não só a Nestlé como as principais empresas, ditassem as principais conversas através das suas marcas. Mas hoje, mesmo uma empresa como a Nestlé, presente em 99% dos lares brasileiros, estando há 100 anos, como a gente completou o ano passado no Brasil, precisa se colocar num lugar de escuta, né? Num lugar de troca, num lugar de conversa, num lugar onde a gente é mais um participante dessa grande troca, dessa grande conversa, e com isso, tendo ali o pulso e a empatia, que foi bastante citado aqui durante o conteúdo que a gente viu, a gente é capaz de delinear a nossa estratégia respondendo a esse contexto e a essa necessidade. Então, eu acho que eu já vou passar a palavra para o Felipe. Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é a gente, enquanto marca ou empresa, nesse lugar de escuta ativa. Muito bom. Obrigado, Renato. Bom, gente, bom dia. Prazer estar aqui também. Obrigado aí, Marcos e equipe. É um assunto super quente, né? E acho que todos nós, nos últimos 2 anos, acho que a gente foi obrigado a encarar esse contexto de uma forma muito mais efetiva, né? No caso do Quinto Andar, a gente está falando de moradia, e moradia é central na nossa vida, né? Ainda mais pensando na pandemia, então a casa ficou mais central do que nunca, né? Nas nossas vidas mesmo e no nosso bolso. No nosso caso, assim, acho que tem uma complexidade grande, porque os impactos desse contexto não só precisam gerar mecanismos nossos como negócio, mas a gente tem que influenciar ou ajudar o relacionamento dos stakeholders do nosso negócio. Então, o que eu estou querendo dizer, né? Pensando na pandemia, quando tanto a inflação estourou quanto a renda das pessoas foram muito afetadas, a gente precisava ajudar as pessoas a negociarem esses aluguéis. A gente precisava ajudar as pessoas a interagirem, né, proprietários e inquilinos a resolverem essa conta que não estava fechando para quase ninguém, para muita gente, né, na realidade brasileira. Então, a gente precisou criar mecanismos para poder responder isso de forma muito rápida. Então, por exemplo, teve o Negociômetro, que foi uma plataforma para ajudar, né, os proprietários a negociarem seus aluguéis com os inquilinos e vice-versa. A gente teve classificados da vizinhança para ajudar o comércio local a se movimentar, né, no momento que estava tudo ficando parado. A gente teve o próprio reposicionamento da empresa, onde a gente durante esse tempo, não só a gente amadureceu como empresa e como marca, mas a gente também viu como o nosso tema de negócio, né, estava se tornando tão sensível. Então, a gente não se reposicionou à toa, teve muito a ver com esse contexto também, né? Então, só para dar alguns exemplos do que a gente tem vivido, assim, tentado responder. É difícil, porque mexe com as nossas estratégias, a gente fica muito mais pulsando com o que está acontecendo, né, nesse contexto, e tem que ter agilidade para isso, assim, não é algo tão simples, né? Muito bom, muito bom. Dois casos interessantes que vocês contaram, a Nestlé acompanhando cada vez mais de perto, né, tendo esse pulso, essa mão no pulso permanentemente,
e como isso afeta diretamente a nossa missão, né, Felipe, que a gente estava contando aqui agora de como a missão do Quinto Andar pode ser afetada pelo contexto. Miriam e Rafa, se vocês puderem, por favor, complementar como vocês veem as implicações dessa discussão nossa na gestão de estratégia de marcas. Posso comentar, Rafa? Vamos lá. O que eu vejo, na verdade, é que existe empresas muito tradicionais e que têm uma experiência longuíssima, né, no mercado e no entendimento de consumidores, como a Nestlé, ou empresas mais jovens, startups que estão começando, que ainda têm, de fato, um desafio de rever parâmetros a partir do momento em que a gente não está mais só falando de olhar para as necessidades emocionais e funcionais dos consumidores, como a gente falou, mas de olhar para os indivíduos, para além da sua posição de consumidor, e olhar eles no contexto social em que eles vivem, isso é um processo de aprendizado que está todo mundo fazendo aqui e agora, e um processo de aprendizado que vai impactar no equity das marcas, no valor das marcas, no valor dos negócios, que tem consequências imediatas do ponto de vista do business, né? E existe um esforço, eu acho, de construir esse olhar com consistência entre o que as marcas dizem e o que elas de fato fazem, né? A coerência entre o say e o do. Isso é um esforço bastante importante, porque implica muitas vezes em trabalhar internamente a empresa, né? Existe um esforço de dentro para fora, de construir dentro das empresas uma cultura empática, para que não haja depois um clash entre o que você está recebendo de fora ou o que você está falando e o que você está praticando, né? Então, acho que tem aí, de fato, é um desafio muito novo, é um admirável mundo novo. Boa, obrigado, Miriam. E acho que o que a gente tem visto bastante, né, Miriam, muitas organizações, muitas empresas dando um passo atrás, né, e fazendo esse trabalho de fundação mesmo, deixar de olhar um pouquinho só para a categoria, só para a marca, mas dar um passo atrás e fazer aquele trabalho de base mesmo, né, para entender, para aprofundar em crenças e valores, para entender expectativas mais gerais relacionadas à vida como um todo, e aí sim começar a pincelar com esses toques do contexto atual, né? O que esse contexto realmente está impactando, não em mudanças de crenças e valores, mas mudando em termos de algumas expectativas mais imediatas em relação às marcas, em relação às organizações. Então, acho que é bem bacana que a gente tem visto muitas empresas se organizarem e tendo esse olhar, não só de pulso, como a Renata colocou, que acho que é essencial, né, de monitoramento, mas também olhando um pouquinho mais para a base e falar, peraí, a pandemia realmente ela mexeu as figurinhas, ela deu uma embaralhada, então vamos tentar entender, não só pensando em segmentação de consumo, mas pensando realmente uma coisa um pouco mais macro e holística, para depois sim começar a monitorar como que esse contexto e essas mudanças do dia a dia, né, realmente estão afetando o consumo, estão afetando o relacionamento com a marca. Perfeito. E é ter, né, Rafa, a ousadia de ficar questionando permanentemente o status quo, né? Quer dizer, o que mudou de fato, o que manteve, como é que eu posso agir com relação a isso. Pessoal, a gente tem muita pergunta, muito bacana ver o grau de envolvimento e importância disso para as empresas aqui, de muita gente legal que a gente conhece, mas eu estou dividindo elas aqui em dois grandes blocos. O primeiro dos blocos é uma coisa mais pragmática, assim, como faz isso? Tudo bem, precisa acompanhar, precisa ser ágil, a gente entende a necessidade de mudança, mas como faz isso, em particular, numa teoria de brand management que a gente vinha, que era muito mais estática, que você tinha um posicionamento rígido e tudo mais. E aí eu acrescento aí uma camada mais brasileira nessa história, que a gente espera, de, por exemplo, um cenário inflacionário. Eu sei que na apresentação aqui o Chris e o Dalla tocaram no tema, mas o que a gente espera disso? A gente vai ver um downtrading, a gente vai ver um processo de inovação, o que a gente espera desse cenário, desse contexto tão duro econômico que a gente está à beira de viver, nas atividades de vocês? Se a gente puder, vamos manter a mesma ordem, Renate, pode ser? Sem a voz, Renate. Acho que fechou seu microfone.
Ai, desculpa, eu tinha fechado mesmo para não gerar ruído. Como fazer? Eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de me colocar no lugar de vulnerabilidade e dizer, gente, não tem receita de bolo, né? Não tem playbook, não existe um frame que a gente vai projetar aqui e falar, olha, né, sigam esse... Até porque é exatamente sobre isso que a gente está falando, né? Que esse contexto ele se altera a cada mês, a cada semana, a cada dia, e, portanto, precisamos estar o tempo inteiro questionando os frames e o nosso jeito de fazer. Então, é claro que eu vou trazer aqui alguns exemplos, não é porque não tem um frame que a gente não pode trocar, né? Eu, o Felipe, a Miriam, o Rafael, o Marcos, e trazer aqui à luz das nossas empresas o que a gente vem errando e acertando, mas acho que a primeira grande mensagem é experimentem, né? Tentem o famoso test and learn, pode parecer buzzword, pode parecer uma palavra aí muito falada e difícil de praticar, mas a gente vem, por exemplo, né, dentro da Nestlé, evoluindo a cada dia nesse mindset e na execução de ser uma empresa grande, sim, mas que dentro das suas diferentes áreas incorpora cada vez mais essa mentalidade do experimento, né, de tentar fazer coisas começando menor, aprender, e uma vez a gente tendo assertividade, isso ir crescendo. Então, tentando responder um dos comos que dentro da organização a gente vem se organizando, a gente tem, hoje, eu vejo duas grandes frentes, né? Dentro da nossa área, Consumer Insights, ela é uma área extremamente importante para manter esse pulso, e ali a gente tem iniciativas muito interessantes como o C-Lab, que é uma versão aí beta 2.0 de um CMI que entrega agilidade, que entrega respostas mais rápidas para as marcas, para quem está ali liderando o posicionamento dentro das empresas. E de um outro lado, foi citado bastante agora de manhã, para a gente deixar os dados contarem as histórias, né? Eu achei bastante lúdico essa forma de colocar, e é muito sobre isso. Então, tentem entender dentro da organização de vocês, independente do tamanho, às vezes até as menores conseguem fazer isso de um jeito mais rápido, como que está a jornada de governança de dados dentro da sua organização, né? Que tipos de dados hoje a sua organização está capturando, como que ela vem fazendo isso, porque aí sim tem uma das grandes ferramentas do futuro que a gente vai ter para poder dar conta dessa volatilidade tão grande a qual a gente, enquanto marcas e organizações, vamos precisar responder. Então, é um convite, né? Aqui na Nestlé a gente tem o Data Lab, como a gente tem uma história aí dos últimos 3 anos sendo construído, ainda estamos aprendendo, né, a gerenciar dados, a ter uma governança, uma arquitetura, são dados dos consumidores, são dados dos nossos clientes, são dados dos próprios colaboradores, então tudo é importante nesse momento. Então, eu acho que para deixar os demais falarem, eu finalizo aqui. Procure saber na sua organização como que está esse papo de dados, onde é que você está nessa jornada, e você pode fazer parte aí dessa conversa, porque isso talvez vá te trazer aí alguns horizontes. Boa, obrigado, Nath. Bacana. É bom ver, Renate, assim, a gente realmente tem que estar em contextos diferentes, assim, acho que a gente tem tanto para trocar, né? Eu vejo para mim tem dois movimentos, assim, um mais macro de longo prazo, e aí tem um campo mais tático do dia a dia, talvez, assim. O mais macro do longo prazo, para mim, é uma questão de cultura corporativa mesmo, e orientado à marca também, né? Como é que marca e cultura se integram para que a empresa esteja com esses radares ligados, com o mindset construído para poder ter essa escuta mais ativa e ser mais empática, como a Miriam comentou também. Então, isso para mim é uma construção que leva tempo, né? Preparar a equipe inteira, a empresa inteira, para estar com esse tipo de radar mais antenado e conectando, né, isso com suas atividades das mais diversas áreas, assim. Então, esse é um trabalho que a gente tem construído com o reposicionamento da marca, integrando isso com cultura. No campo mais tático, assim,
o que eu sinto, pelo menos, né, da minha visão do Quinto Andar, concordo com a Renata, a gente não tem fórmula aqui para passar, mas falar de experiências, eu sinto que no Quinto Andar, e aí falando aqui em nome do time de CMI, que é maravilhoso também, super parceiro nosso dentro de marca, acho que a gente tem deixado de focar tanto na transação, né, no que é mais estático do negócio, no olhar de pesquisa mais olhando o consumidor, e olhando realmente mais como que as pessoas e não consumidores interagem com o que nos diz respeito, que no caso é a moradias. Então, a gente tem feito mais pesquisas exploratórias, mais livres, para entender o que de fato está tocando as pessoas, o que está emocionando, precisando, o que elas estão precisando resolver, e não necessariamente no campo transacional, ali, tático, que a gente resolveria no negócio, sabe? Então, acho que isso tem uma mudança importante, assim, de como a gente está investigando e tentando aprender para poder construir resposta. Acho que tem algo mais livre, assim, e acho que isso se complementa. A partir do momento que a gente está olhando a moradia num campo mais aberto do que transacional, eu preciso também investigar as pessoas e o campo social, né, de uma forma mais livre também. E aí vem outros desafios que às vezes a gente não estava encarando, e a gente vai se desafiando, caramba, a gente tem que esticar mais a corda aqui para conseguir responder tudo isso, né? Então, eu acho que eu vejo um pouco nesses dois campos, assim, sabe? O campo mais macro, cultural e mindset, e o campo mais tático desse pulso, assim, de pesquisa, de investigação, e uma escuta de outros stakeholders que fazem parte do nosso negócio, não só a equipe interna, mas o ecossistema imobiliário, né? Tá conectado com os corretores, com as imobiliárias, entender o que está acontecendo no business, assim, que não necessariamente a gente dentro do escritório estaria sentindo, sabe? Pessoas que estão ali no front, interagindo com as pessoas, enfim. Ótimos pontos, ótimos pontos. Miriam e Rafa, se eu puder pegar dois ganchos que a Renate e o Felipe deixaram. Um é a questão da governança de dados, né? A gente vê aí isso é um drama que a gente, em todos os nossos clientes, a gente está enfrentando, interessantemente, porque a multiplicação de dados, ela tá por definição, espalhada em diferentes áreas da empresa, e você tem algum risco de você ter diversas verdades coexistindo dentro de uma mesma empresa, de acordo com a perspectiva, o olhar e os dados coletados. E outro ponto que o Felipe trouxe é essa nova necessidade de informação. Quer dizer, estamos fazendo com mais coisa exploratória, estamos envolvendo gente que a gente não via antes. Miriam e Rafa, se vocês puderem, por favor, complementar o tema com base nesses dois ganchos. O que eu vejo, na verdade, é que quando a gente está falando do marketing no contexto, a gente pode muitas vezes ficar tentado a abarcar todas as questões do momento. E, evidentemente, a gente vai morrer afogado, porque não há como, né, assumir todas elas. Então, eu acho que a grande valor de ter mais informação e acompanhar mais de perto o pulso do consumidor é, inclusive, poder entender o que eu vou priorizar dentro do que é importante para os indivíduos que consomem as minhas marcas e o que é possível dentro dos valores e da cultura da minha própria empresa. Então, eu acho que, embora a gente esteja, de fato, num mar de informação e que pareça que a gente vai ser sufocado por aquelas ondas, o trabalho de priorização ele vai ter muito valor, até para que as coisas façam sentido e sejam verdadeiras, né? Então, acho que a grande questão vai ser conseguir trabalhar a priorização dentro da cultura da empresa e dentro do que é prioritário para os indivíduos que me cercam. Lembrando que também a gente está falando de indivíduos e, portanto, não mais de uma massa de consumidor médio, mas nós estamos falando de um consumidor mais segmentado, mais específico, mais individualizado, e que muitas vezes o que é importante para um pode não ser tão importante para o outro. A gente está realmente falando da segmentação do consumidor, mas escolhas terão que ser feitas, né? Então, por exemplo, no Global Advisor da Ipsos, a gente enxerga já que a principal prioridade no Brasil, do ponto de vista de empatia, de marca, é a questão da miséria, né? A questão da miséria absoluta mesmo, o caos social. E essa preocupação vem na frente da questão ambiental, vem na frente da questão educacional. Na Argentina, por exemplo, a questão ambiental está muito mais na frente
do que a questão do caos social. É uma diferença, inclusive, na América Latina. Então, a ação talvez direta sobre essa temática, especialmente num contexto inflacionário, pode ser um grande caminho de priorização. Bom, e acho que como contraponto, né, Miriam, ouvindo você falar da questão da priorização do foco, que é super relevante, como contraponto, o que a gente tem hoje, e as organizações têm hoje nas mãos, são ferramentas tecnológicas de poder trabalhar a comunicação ou essa aproximação com nossos consumidores, clientes, de maneira super granular. Então, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade em mãos, né? Você tem esse poder em mãos de trabalhar isso de maneira super individual, ao mesmo tempo você tem que fazer escolhas, né? Eu acho que está aí um grande desafio de como as questões surgem, obviamente, para qualquer tipo de empresa, para empresas com marcas centenárias, marcas centenárias, ou empresas que já nasceram nesse ambiente, né, digital e voltada para a tecnologia. Então, realmente, é um tema de priorização, como a Miriam colocou, mas de monitoramento. E pensando um pouco mais amplo em relação a estratégia, acho que ficam muitas questões do nosso contexto atual, né? Da questão inflacionária, da questão da diminuição de renda. O que vai ser? Como é que a gente vai enxergar equity lá na frente? Porque realmente o contexto atual está moldando algumas escolhas, né? Como a gente viu em termos de questões mais práticas ou questões do dia a dia, mas o que vai ser o pós, né? Como é que a gente vai olhar esse equity? Passa muito por essa questão de empatia, de como realmente as marcas estão conseguindo se conectar. Eu acho que há um aprofundamento em relação à empatia, né? Acho que empatia naquele sentido de estamos junto, das empresas realmente colocarem se posicionarem de maneira crível, né, e genuína ao lado dos consumidores, dos clientes, para que isso, digamos, se reverta quando o contexto mudar novamente. Eu tenho muito medo de a gente estar falando de empatia, isso soar com aquela mais uma buzzword do momento, né? Mas ele é tão importante de ser traduzido nas nossas ações, e aí tem um bloco de perguntas, tem pelo menos 5 perguntas que colocam isso. Como é que a gente, em uma estrutura que normalmente não foi criada para contemplar nem a empatia, nem o dinamismo, né, nem essa organicidade que a gente está conversando aqui agora, nem os temas mais transversais, mas que trabalha muito ainda de maneira muito vertical, como é que a organização deve se portar ou deve se reorganizar para abarcar esse novo jeito de trabalhar. Então, tem um bloco de pergunta aqui, que é um bloco de pergunta do olhar para dentro. Como eu, como organização, me preparo em processos e estrutura? E tem uma pergunta em particular que fala da liderança, da alta liderança, que tem preocupações muitas vezes de curto prazo, de bater a meta, quer dizer, você tem aí um olhar de coisas mais pragmáticas. Como isso tudo, que muitas vezes joga contra esse ideal que a gente está falando, de mudar o jeito de trabalhar, como as empresas estão lidando com isso? Então, eu sei que é um tema também super difícil, mas se a gente puder tentar abordar isso aqui, acho que tem várias pessoas que estão interessadas nesse tema. Renate, vamos começar? Vamos. Eu acho que eu posso, através de um grande exemplo, que foi até, de alguma forma, o que me trouxe nesse painel, citar, né, passando da liderança ao estagiário da organização, como quando você, de fato, né, tá de forma muito verdadeira, genuína, e aqui a gente está falando bastante da empatia, e a gente também tem o conceito da empatia com ação, né, que é a famosa compaixão, né? Então, acho que não vamos entrar aqui na teoria da história, mas eu concordo plenamente que sim, a empatia é importante, mas ela não pode ficar nesse lugar da passividade, né? Onde eu só sinto junto, onde de fato eu preciso ir e agir, eu preciso ter uma ação em cima desse sentimento de empatia. E aqui na Nestlé, um grande exemplo recente, eu acabei de pegar aqui quando a gente estava falando, é o lançamento do nosso primeiro produto social global da empresa, né, onde a gente fez uma parceria com a ONG Gerando Falcões, com 100% do lucro revertido
para o projeto Favela 3D, e a Miriam acabou de citar a informação, né, de que hoje, uma leitura de contexto de país, a questão do caos social, da miséria, né, da pobreza em si, que, como o Edu fala, nunca deveria ter existido, né, ele fala, o Brasil não é pobre, o Brasil é injusto, né, então acho que a gente é riquíssimo, né, enquanto país, enquanto sociedade, enquanto meio ambiente. E dentro da Nestlé, tentando também cruzar nessa resposta à sua pergunta sobre como se organizar, eu acho que quando você simplesmente, né, enquanto uma liderança, e aqui falando na figura desde o nosso presidente até a nossa diretoria, em muitos casos, seta um norte e fala, gente, né, criação de valor compartilhado, como o Felipe falou, desenha uma estratégia de ESG, de sustentabilidade, como a gente acabou de reforçar agora, por exemplo, dentro da Nestlé. Então, para mim, ao líder cabe dar o norte e abrir as portas e permitir que os mais diversos times, e aí eu não vou entrar muito em estrutura organizacional, porque eu acho que cada empresa vai ter a sua. Eu, no caso, dentro do time de inovação, falando pelo meu time, eu tenho total apoio da liderança para trazer, propor coisas, e isso foi um exemplo, né? Isso veio de baixo para cima, isso não veio de cima para baixo, isso veio do time, isso veio de um time que está vivendo nesse contexto de país, que foi tocado pela pandemia, depois de 2 anos de pandemia, né? E a liderança apoiou. Então, claro, existiu uma sensibilização da liderança sobre o tema, sobre quem nesse caso era o Gerando Falcões, qual era o trabalho. Então, também, se eu posso deixar aqui uma dica de como fazer, seja para influenciar a liderança ou tirar as coisas do papel, busque parceiros também. Quando a gente está falando de impactar contexto, às vezes é muito delicado, eu como uma organização, acreditar que eu posso chegar lá, vamos citar aqui, né, num contexto como é o caso de Gerando Falcões, que é um contexto de favela, é uma realidade do Brasil, quem é a Nestlé, né, para chegar lá sozinha e falar, gente, então, vim aqui tentar ajudar a resolver esse problema. Primeiro que é um problema muito maior, que a Nestlé sozinha nunca daria conta de resolver, e segundo que já tem muita gente lá há muito tempo fazendo excelentes trabalhos, e nas mais diversas pautas. Se a gente pegar a pauta ambiental é a mesma coisa, todas as pautas sociais. Então, assim, antes de sair fazendo sozinho, ou achar que agora, porque você chegou na festa, você vai resolver o problema, busque quem está fazendo bem, quem já está lá remando, quem está dentro dessa causa, né, de forma genuína há bastante tempo, e se mostre aberto para participar desse movimento. Fala, gente, acabei de chegar na festa, eu não estava na festa, mas eu estou de peito aberto, eu quero ajudar, eu quero usar as minhas ferramentas. Então, acho que é mais ou menos por aí, sabe? Eu acho que a gente precisa se propor a fazer junto, né? E aí eu acho que a gente vai conseguir. Boa, obrigado, Renate. Essa necessidade de aplicação, de ação e a humildade de entender quando a gente precisa de ajuda. Aliás, eu acho que essa questão usando uma metáfora das sinapses aqui, né, de você conectar as peças, ela passa a ser fundamental nesse contexto. Felipe. Bom, tô adorando ouvir. Para mim, acho que eu pensei em 2 pontos aqui para trazer, né, de depoimento, assim, quinto andar, que eu acho que empatia, para mim, é igual a necessidade de diversidade, né? Porque, além dessa escuta de pessoas, da sociedade, a gente precisa garantir diversidade dentro da estrutura corporativa para poder fazer a empatia acontecer. E aí eu acho que isso gera um super empoderamento interno, né? Então, a gente, né, no quinto andar, a gente tem uma área de diversidade e inclusão super bem estruturada, grupos de afinidade super ativos, e a gente tem vagas afirmativas, e ainda assim a gente está muito distante de uma realidade diversa, né? Acho que como qualquer empresa, qualquer mundo corporativo, ainda estamos muito atrasados, assim. Então, eu acho isso fundamental, garantir diversidade, porque essas dores que a gente está falando lá fora, a gente tem pessoas na equipe de qualquer nível, qualquer área sentindo, né? Ou seus familiares, enfim. A gente tem que garantir essa diversidade para poder garantir empatia, esse para mim é um primeiro ponto.
E outra coisa que eu tenho sentido, assim, eu estava fora do mundo corporativo há muito tempo, eu estava no mundo da consultoria, né? Tem 1 ano e pouco que eu voltei para a empresa, e para mim está sendo muito diferente estar numa empresa contemporânea, assim como o Quinto Andar, porque eu sinto uma força vindo da base, a bottom-up mesmo, sabe? Eu sinto uma força, um questionamento crítico muito acirrado da equipe levando para cima. Então, quando a gente fez a construção do posicionamento, né, do Quinto Andar, e a gente foi validando com todas as áreas, por mais de 60 pessoas envolvidas assim nessa construção, o pessoal questionava assim, a gente vai sustentar isso, a gente vai entregar isso, por que a gente vai mexer, né, no mindset da empresa ou da liderança para te garantir essa construção? Isso eu acho muito legal, as pessoas estão muito mais empoderadas dentro das empresas, eu acho, estão muito mais questionadoras, assim, então acho que tem a diversidade e tem essa escuta do time mesmo e essa liberdade de atuação do time. E aí, obviamente, a liderança, eu acho que ela tem que ser porta-voz disso, não necessariamente ela precisa ser o comando, sabe? Eu tenho sentido que a liderança, as lideranças inspiradoras de hoje em dia, acho que elas estão muito mais como porta-vozes desses grupos do que necessariamente como os comandantes desses grupos, sabe? Eu acho super inspirador, acho que a gente está começando, apesar do contexto ser duro, né? Eu acho que eu sou bem otimista em sentir que a gente está mudando assim a forma de trabalhar, a forma das empresas atuarem. Eu também, Felipe, eu também. Eu acho que a gente está aqui trazendo um pouco de positividade, assim, né? Tem mudanças acontecendo em curso mesmo, mas é batalha, né? A gente está pensando. Esse grupo, um dos novos stakeholders que vocês comentaram é esse stakeholder interno e que está sendo, como vocês estão falando, um motor de mudança, porque é simplesmente libertador, né? Uma nova maneira de trabalhar, muito mais genuína, muito mais legítima, muito mais engajante. Então, essa mudança de fora para dentro, e comentaram, às vezes, bottom-up, inclusive, talvez seja mais potente, né? Eu acho super. Mas genuíno, né? É genuíno para todos nós. Miriam, se você puder comentar também, obviamente, o tema, mas também esse engajamento da alta liderança, que é um tema, né? Assim, a gente está. Até porque tem uma questão geracional importante também que a gente não pode ignorar. Né? A gente tem muitas vezes sugerido para as empresas, existia aquele clássico que quando, de alguns anos, em que a gente falava, nós vamos fazer um safari do consumidor. A palavra é uma palavra bem horrorosa, né? Começa já por aí, né? Como se eu fosse ver os animais ali, né? Na jaula. Mas, basicamente, eu acho que isso pode, que tem essa conotação tão ruim, pode ser totalmente significado se ele se transformar, de fato, num programa de empatia, né? Num programa de trazer as pessoas junto, de construir uma cultura mais empática, né? E eu acho que se a gente está falando de um marketing que é cada vez menos top-down, a gente tem que falar de empresas que são cada vez mais bottom-up, exatamente como o Felipe sugeriu, né? E eu achei interessante, Renata, que você trouxe a questão da parceria com ONGs e com grupos que já estão lá, mão na massa, em ação, há muito tempo, né? Porque quando a gente pergunta para os cidadãos brasileiros de que maneira as empresas podem interferir na questão do contexto social, a primeira coisa que vem é trabalhar junto com as ONGs. 75% das pessoas respondem exatamente isso. Que legal. A gente, só para acrescentar nisso, Miriam, a gente fez a maior pesquisa de doação com o IDES, um Instituto de Desenvolvimento Social, e antes havia uma preocupação com a falta de transparência das ONGs. Isso está acabando. Quer dizer, há um reconhecimento de grande parte dos trabalhos das ONGs, claro que não é geral, mas que incentiva as empresas a se aproximar e até, que por outro lado, retroalimenta a transparência e a seriedade do trabalho, né? Então, eu acho que está acabando as resistências que existiam. Alfa, se eu puder entrar nessa parte ainda estrutural, eu queria só trazer um exemplo muito pragmático que apareceu aqui, que é a dicotomia entre gerenciamento de marca, que normalmente está a cargo de uma área da empresa, brand management, seja lá como chamar, e experiência. E a gente viu na apresentação, em particular do Chris do Dawa, a integração entre experiência e marca. Hoje elas estão a cargo de áreas diferentes, inclusive, né? Qual que é o desafio e como é que o processo de informação gerencial pode ajudar nisso?
É um baita desafio e a gente vê isso acontecendo em diversas organizações. Os famosos programas de monitoramento de marca, desconectados do programa de NPS, de Customer Experience, então coisas completamente... E nem se falam, porque às vezes as pessoas nem se conhecem dentro das organizações, né? O que é bastante comum. Então, realmente é um desafio. Acho que um pouco da nossa visão que a gente traz é sempre dentro dos programas de monitoramento de equity, de marca, trazer pinceladas de experiência, principalmente para, obviamente, setores onde isso faz muito mais sentido, mas a gente tem já buscar conectar com os indicadores de Customer Experience, porque é o que a gente viu durante a apresentação. Uma coisa retroalimenta a outra, né? O propósito de marca, ou a expressão, foi o termo que nossos colegas usaram, eles acabam sendo impactados também com uma experiência lá na ponta, e na verdade não só na ponta, né? Em todos os pontos de contato. Então, a gente ter esses indicadores de marca também atrelados à performance, o desempenho em diferentes pontos de contato e ao nível de satisfação, né, para simplificar com cada uma das experiências, faz todo sentido para as coisas começarem a se conversar. Mas, efetivamente, é um desafio ainda e, obviamente, parte um pouco da organização de valor nessa integração e entender a situação num panorama um pouco mais amplo. Muito bom, Rafa, obrigado. A gente tem mais 4 minutinhos só, mas eu não posso deixar de abordar um último tema aqui também que apareceu aqui no chat, que é o tema do que é o próximo passo. Né? A gente já está assim, assumindo que está acontecendo uma mudança importante, mas what's next? O que é o desafio para vocês na organização de vocês, nessa linha de integrar o contexto cada vez mais próximo, mais internamente, né? Se a gente puder acabar rapidinho, gente. Desculpa abusar do tempo de vocês. Difícil também, só pergunta tranquila aqui. Eu gosto muito de um conceito que eu vi num curso que eu estava fazendo, que fala muito que cada vez mais a gente precisa, dentro das nossas empresas, né, pegar o mindset do xadrez, né? Então, mais do que eu tentar me colocar na primeira casa quando o jogo está começando e já tentar desenhar todo o jogo, até o checkmate, né? Como a gente... Pensar é uma loucura, porque a gente sempre fez plano estratégico desse jeito, né? Eu nem comecei lá o jogo, os peões, tá tudo lá parado, as pecinhas, eu já faço todos os movimentos, sendo que eu não sei o que o meu oponente, que no caso é o contexto, né? Aqui na nossa conversa, qual vão ser os movimentos dele? Então, acho que trazendo essa brincadeira, eu acho que no What is Next tem um tema de cultura e mindset, como o Felipe bem trouxe, né? Continuem trabalhando nisso, buscando o que é verdadeiro dentro da sua organização, o que é proprietário, o que é autêntico, né? E busquem trabalhar a sua estratégia com esse olhar tem essa metáfora de jogador de xadrez, mas podem ter outras lógicas aí, a cada movimento que você faz, se faz necessário uma nova releitura de cenário, né? Cada quadrante que você avança tenha formas, aí a gente passou aqui por dados, passou por várias formas, tenha seu jeito dentro da que faz sentido para a sua empresa, de rever as suas jogadas aí a cada passo, e não tem como não dizer que eu também, como Felipe, sou uma otimista. Eu, de fato, eu só quero acreditar que no What is Next a gente vai estar à frente de empresas, de fato, mais ativas dentro do seu contexto, seja ele qual for, né, retendo seus talentos, com jovens engajados, podendo fazer dentro da sua organização ou empreendendo um mundo melhor, assim. Então, eu acho que estamos todos nós aqui buscando isso, e nesse What is Next, se tem um recado que a pandemia deixou muito claro, é que a gente precisa fazer junto, né? A gente precisa, seja com startup, seja eu com o Felipe, nós aqui com a Ipsos, com os mais diversos stakeholders, eu acho que a gente precisa entender que ninguém mais resolve
nenhum problema sozinho. Então, busque as NDGs, né? busque as ONGs. Enfim, para cada desafio que você tenha, se pergunte muitas vezes se você precisa resolver ele sozinho, né? E tente, talvez, de forma coletiva, buscar essa solução. Então, acho que é isso. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Renate. Valeu. Felipe. Legal, Renate. Obrigada. Olha, para mim, assim, what's next, eu vejo 2 passos. São 2 passos que eu realmente estou vivendo na pele como desafio, assim. O primeiro é garantir que o nosso mindset, né, novo, assim, renovado, de marca e integrado à cultura, aconteça. Chegue na ponta, em todas as pontas, assim. Eu vivi uma super lição nesse último ano construindo um trabalho de rebranding, que a marca não é do marketing, não é da área da marca, a marca é da empresa inteira. E aí fazer ela acontecer na empresa tem muito a ver com o que o Rafael estava falando sobre experiência, né, que você perguntou para ele. A gente está com esse desafio, assim, de garantir que a marca chegue a inspirar e a ser uma lente, né, de mundo para todo mundo, assim, que trabalha na companhia. Então, isso é um super desafio que a gente está trabalhando nisso. A gente só começou um processo. E um outro passo que também a gente está estruturando agora é uma estratégia de ESG, que é uma demanda, né, de qualquer corporação. E aí eu sinto que no nosso caso, como eu comentei do empoderamento interno, né, eu sinto que essa pressão vem muito de dentro, assim, a equipe está esperando por essa estratégia, né, a gente já faz muitas coisas orientadas com uma visão sustentável de negócio, obviamente, a gente já faz muitas ações super positivas, né, de impacto positivo, mas a gente está ainda construindo uma estratégia para poder ter isso bem consolidado, estruturado, enfim, e de fato efetivo, né, dentro do quinto andar. Então, acho que o What's Next, no meu caso, são esses dois desafios aí. Ótimos exemplos. Obrigado, Felipe. Valeu. Miriam. Não, eu acho que ambos falaram tudo. Eu só acrescentaria talvez a ideia de vamos ser mais flexíveis. Eu acho que temos que viver tempos de flexibilidade, onde a flexibilidade permite essa adaptação rápida. Perfeito. Às vezes as estruturas não, mas eu acho que esse é um desafio. Obrigado, Miriam. Sim. Valeu. Muito legal. Rafa. Bom, não, acho que só para fechar, acho que além de flexibilidade, comunicação, né? Tanto, acho que questões aparecendo aqui, tanto internas, a gente ainda tem, às vezes, até dificuldade internamente de conectar todo mundo na mesma vibe, né? De ser empáticos como um todo, criar essa cultura empática, e, obviamente, comunicação diretamente com as pessoas, né? Isso vai fazer toda a diferença, como isso é feito em canais, isso é feito, tem que ser também completamente alinhado com o que foi estabelecido dentro dessa estratégia mais ampla de empatia também. Mas é a função estratégica da comunicação que sempre existiu, mas hoje ela é diferente, porque essa integração só vai acontecer na medida em que todo mundo estiver envolvido, e o envolvimento acontece na comunicação. Muito bom. Pessoal, uma discussão magnífica. Eu acho que a gente aqui acabou redefinindo a estratégia do mundo e de uma maneira muito mais positiva, mas realmente de maneira muito profunda, muito. Agradeço muitíssimo, Renate, Felipe, que prazer ter vocês aqui. Miriam e Rafa, uma delícia de discussão, muito bom. Como prova que as interações, os comentários, as perguntas que apareceram, acho que é um tema muito quente e a gente manteve aqui, estouramos o tempo um bocadinho, mas mantivemos mais da metade das pessoas o tempo todo aqui, então, nesse tempo, nessa discussão. Muitíssimo obrigado, uma discussão muito rica. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo, que deve ser agora na segunda semana de abril. Vamos falando. Até o nosso próximo Ipsos Talks. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Muito bom. Obrigada. Tchau. Tchau.